Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes começaremos com uma oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontrem na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 6. Que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra necessária para a explicação dessa passagem. Eu agradeço por estar presente. Então vamos lá. A leitura de hoje é a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia, a mensagem de 2 Coríntios. Os cristãos de Corinto deram a Paulo, o pastor que fundou a igreja deles, mais problemas que todas as outras igrejas juntas. Mal o apóstolo resolvia um problema em Corinto, surgia outros 3. Para quem ingenuamente pressupõe que se tornar membro de uma igreja cristã é uma boa maneira de encontrar as melhores pessoas e cultivar relações sociais amenas, o remédio é uma leitura das correspondências coríntias de Paulo. Mas, ainda que os coríntios causassem muitos problemas para si mesmo e para o apóstolo, eles representaram uma fonte repleta de bênçãos para nós, pois graças a eles, hoje podemos ler alguns dos escritos mais profundos e vigorosos de Paulo. O motivo da segunda carta de Paulo aos cristãos em Corinto foi um ataque à liderança do apóstolo. Em sua primeira carta, embora escrita em tom mais bondoso e simpático, Paulo não mediu palavras, escreveu com autoridade confiante de um pastor que entende os caminhos pelos quais se opera a salvação de Deus e o tipo de comunidade que surge como resultado. Algumas das coisas que foram ditas eram de fato difíceis de ouvir e reconhecer. Então eles se rebelaram contra a autoridade de Paulo, acusaram-no de incoerências, impugnaram seus motivos, questionaram suas credenciais, mas não apresentaram nenhum argumento contra aquele que escreveu. Apenas negaram ao apóstolo o direito de dizer a que eles o que fazer. Por isso, Paulo foi forçado a defender sua liderança. Depois de relembrar uns poucos detalhes da primeira carta, ele encarou os desafios e mostrou como se deve ser a verdadeira natureza da liderança numa comunidade de crentes. A liderança é necessariamente um exercício de autoridade, pois isso facilmente se torna um exercício de poder, mas tão logo isso acontece, começa a causar prejuízos tanto para o líder quanto para os liderados. Paulo, estudando a vida de Jesus, aprendeu um tipo de liderança segundo a qual ele conseguia ficar fora do caminho, permitindo assim que os crentes se relacionassem com Deus sem a intermediação do líder. Todos que foram chamados para exercer liderança, pais, técnicos, pastores, presidentes, professores, chefes de departamento ou em qualquer situação, deve ser grato a Paulo por essa carta e aos coríntios por terem forçado o apóstolo a escrevê-la. Paulo não era o tipo de pessoa que se impressionava homens e encantava mulheres. Ele era inteligente e profundo em suas observações e falava bem, mas a tradição diz que ele era também explosivo e ousado. Não ostentava o mesmo glamour que os coríntios viam outros professores. Ele viajou com Barnabé certa vez e o povo comparou Barnabé a Zeus, Júpiter, o rei dos deuses, e Paulo, um dos seus filhos, Hermes, Mercúrio. Quando ele acabou de falar, o povo passou a admirar a Jesus, não a Paulo, e para os coríntios isso representou uma fraqueza de Paulo. Mesmo para os gregos que não dispensavam uma farra, os coríntios tinham má reputação. Os gregos criaram a expressão corintianizar, que significava ser incrivelmente promíscuo. Estavam acostumados com as religiões que ofereciam rituais malucos como forma de obter entendimento e imortalidade, mas não a expectativa de cultivavam a humildade ou separava para os pobres parte do seu dinheiro ganho com trabalho duro.
Eles gostavam de professores especializados em palestras de motivação e de religiões que favorecessem o consumidor. Daí o grande impacto causado por Paulo. Contexto. Por volta do ano 56 d.C., uma família no Templo de Roma não era composta apenas por pais e filhos. Outras pessoas moravam, trabalhavam, brincavam e adoravam em lares que incluíam uma matriarca ou patriarca, um ou mais filhos adultos com suas respectivas esposas e filhos, filhas solteiras, escravos, muitos desses elevados ao grau de instrução, ex-escravos, domésticos, tutores, artesão que trabalhavam em lojas anexadas à casa principal, filhos de escravos, de pessoas livres, e assim por diante. Se o homem não tinha dinheiro suficiente para ser patriarca, ele e sua família se tornaram servo ou cliente de um patrono. Até os comerciantes e trabalhadores autônomos mantinham laços informais com algum dessas grandes famílias, pois esse círculo era essencial à sobrevivência e à prosperidade. Em geral, as pessoas adoravam Deus ou deuses dos patronos e das suas famílias. Agora vamos ler o 6º capítulo da 2ª carta de Paulo à igreja de Corinto. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Porque diz o Senhor: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que este é o momento propício, agora é o dia da salvação. As marcas do ministério. Não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendo-nos de todas as maneiras, em muitas perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoutes, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejum, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo, e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, como as armas de justiça, tanto no ataque como na defesa. Por ora e por desonra, por difamação, por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas sei que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo muitas pessoas, não tendo, mas possuindo tudo. Exortação a uma vida santa. Ó irmãos em Corinto, temos falado francamente convosco, com nosso coração aberto. Nosso amor fraternal por vós não está restritido, contudo, vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Em termos de justa retribuição, vos falo como os filhos. Abri, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo, e de que acordo pode existir entre o templo de Deus e dos ídolos, porquanto somos santuários do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separarei para vós, diz o Senhor. E não toqueis em nada que seja impuro. Eu vos receberei. Serei para vós pai, e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então esse é o versículo que Paulo fala sobre o jugo desigual, sobre você ter um relacionamento com uma pessoa que tem as suas crenças parecidas com as suas. Então, com essa reflexão, eu finalizo a live de hoje. Volto no domingo. Tchau, tchau e até domingo.